Olá, consultora, seja bem-vinda à nossa primeira aula, a aula do módulo de planejamento. Por aqui você vai aprender tudo sobre planejamento, desde a vida pessoal até a vida profissional. Já arrisco dizer que essa é uma das aulas mais importantes que você verá por aqui, porque é através dela que você mudará a sua produtividade e também a sua consultoria. Anotei aqui. Portanto, se eu olhar aqui no caderno, vocês não reparam não, tá? Porque eu anotei para não esquecer sobre todos os parâmetros que eu quero entrar aqui com vocês em relação aqui à organização, a planejamento, tá? A começar que toda empreendedora precisa se organizar, né? Precisa começar aí se organizando com a sua agenda. Gente, a agenda parece assim uma coisa boba, né? De eu falar aqui para vocês. Mas eu conheço a agenda há uns 10, 15 anos mais ou menos. Só vim começar a utilizar a agenda mais ou menos uns 6 meses para cá, que eu comecei a utilizar a agenda de uma forma que me ajudou muito na consultoria e muito na minha vida pessoal. Por que eu tô falando de vida pessoal e vida profissional aqui junto? Porque a gente é um só, nós não somos uma mulher só, né? Não é a mesma que é mãe, que é dona de casa, que é esposa, que é empreendedora, não é? Então, nós somos uma só. E a gente precisa se organizar, precisa se planejar para conseguirmos aí atingir todas as nossas metas, os nossos objetivos, tá? Então, a começar, a gente deve começar aí com uma agenda. Como que eu vou organizar a minha agenda? Bom, a princípio, você deve organizar da seguinte maneira: 3 tarefas pessoais e 3 tarefas profissionais. O que são 3 tarefas pessoais? Hoje, por exemplo, é segunda-feira. O que eu faço dia de segunda-feira? Tenho roupa para lavar, tenho que cozinhar, tenho que limpar a casa. 3 tarefas pessoais. E da minha consultoria, o que eu tenho que fazer hoje? Tenho que analisar meu estoque, tenho que fazer um pedido, tenho que fazer uma entrega. Então, organize. Outra coisa também que eu quero falar aqui, que entra no módulo de agenda. Se você agendou que hoje você tem entrega, por que eu falo hoje? Porque, gente, vocês precisam aprender a ser mais produtivas. Não dá para vocês pegarem e colocarem, né? Todos os dias da semana eu entrego. Aí, hoje você tá aqui fazendo uma comida, você tem que sair correndo para fazer entrega. Aí, amanhã você tá aqui lavando roupa, você tem que sair correndo para fazer entrega. Olha o quanto que vai e vem, que você faz, e no final do dia você vai ter feito pouquíssimas coisas e vai estar extremamente cansada e desmotivada, porque isso desmotiva, o cansaço nos desmotiva, tá? Então, organize na sua agenda um dia para você fazer entregas. Fala, olha, ou 2 nas semanas, 2 nas semanas é ótimo. Olha, eu faço entrega dia de tal, dia de tal. No período da tarde, no período da manhã. Escolha um período para você sair de uma vez só e fazer todas as suas entregas, porque isso vai te dar aí maior produtividade no seu dia a dia, tá bom? Então, isso aqui é uma coisa muito importante do modo de planejamento. Planejar e organizar o seu dia para você conseguir conciliar a vida pessoal com a vida profissional. Outra coisa também que entra, gente, no módulo de planejamento são boletos e datas. Por que boletos e datas? Porque eu vou lá no app da consultoria, faço o meu pedido e não me organizo. Não me organizei. Nossa, entrou o Empório, fui lá correndo, comprei. Nossa, entrou promoção, fui lá e comprei. Não pensei na data. Mas o boleto com 30 dias ele vence, com 21 dias ele vence. E eu preciso estar com esse dinheiro em mãos para pagar, ou então eu vou entrar aí, né, em atraso com a Natura, o que não é bom. Tá? Não é bom a gente ter atraso com a Natura, isso atrapalha muito no desenvolvimento da gente dentro da empresa. Então, boletos e datas, precisamos anotar na nossa agenda, né? Todos os boletos que temos para pagar, quais as datas, e ficar ligada e correr atrás de ter esse dinheiro, né? Para a gente não ter aí atrasos, multas, né? E constrangimentos. Outra coisa que entra no módulo de planejamento, que talvez seja uma das coisas assim, que para vocês sejam mais importantes.
Começando aí, né, da agenda, os boletos. Agora nós vamos falar sobre financeiramente, organização financeira. O que é essa organização financeira? Quando eu falo de organização financeira, eu quero falar aqui para vocês desde o que comprar, como vender, para quem vender e de que forma vender. Você precisa saber todos esses parâmetros aqui que eu falei para você, porque senão você não vai conseguir ter uma boa organização financeira. Olha, se eu trabalho com estoque, né? Eu sou uma consultora que eu tenho estoque aí em casa. Eu preciso saber o valor do meu estoque, eu preciso saber quanto que eu devo para a Natura, eu preciso saber quanto que eu tenho para receber se eu vendo a prazo, ou se eu vendo à vista, eu preciso ter uma meta, trabalhar com uma meta para saber aí quanto que eu preciso correr atrás para ter aquele dinheiro naquele dia. Então, tudo isso entra em organização financeira, né? E outra coisa, a mais importante talvez, você precisa saber que não é só comprar, não é só sair comprando, você precisa saber quanto que você pode investir no seu negócio, né? E outra coisa também, entrou ciclo, a gente não deve ficar sem fazer pedido no ciclo. Isso vocês vão entender no próximo módulo, mas eu já vou entrando aqui para vocês entenderem. Por quê? Quando você fica sem fazer pedidos 2 ciclos, por exemplo, que você vai pedir no próximo, a tendência é você pedir muita coisa, né? Porque, lógico, seu estoque esvaziou, você 2 meses sem fazer pedido, 2 meses você vendendo, sem ter estoque. Foi lá e comprou aquele tanto. Isso é interessante? Talvez seja, mas talvez não. Por quê? A gente precisa ter essa organização, esse balanceamento. Eu preciso ir todos os ciclos, nem que seja um pouquinho, nem que seja um mínimo, eu preciso comprar lá para quê? Para mim ter o balanceamento aí, tanto dos boletos, quanto do meu estoque, quanto aí da organização do meu negócio, tá bom? Isso vocês vão entender no próximo módulo. O módulo de agora é somente organização. Outra coisa que eu quero falar aqui que entra no módulo de organização, de planejamento, né? É o plano de crescimento. A Natura, ela nos oferece aí o nosso plano de crescimento, né? O que é esse plano de crescimento? É uma evolução sua dentro da empresa. Você começa semente, né? No nível semente, nós temos aí o nível semente, nível bronze, nível prata, nível ouro e nível diamante. São 5 níveis, tá? Cada nível que você sobe, você tem algumas vantagens especiais pro nível, imbatíveis, né? Tem aí a opção de parcelamento diferente, você tem aí a opção de as datas para pagar, que são um pouquinho maiores, de acordo com o que você vai subindo. E também a lucratividade que vai aumentando. Semente ganha 20%, bronze e prata 30%, ouro 32% e diamante 35%, tá? A diferença entre prata e bronze é somente a questão aí dos dias que tem para pagar e também da divisão, porque no prata você já consegue aí dividir, né, em 30, 60 e 90, dependendo aí do tamanho do pedido, tá? E no bronze, se eu não me engano, são só divide em 3 também, mas são menos dias para pagar. Então, essa é a diferença. Mas por que eu entrei aqui no módulo de planejamento? O que tem a ver com plano de crescimento? Tudo a ver. Porque se eu pretendo crescer dentro da empresa que eu estou trabalhando, eu preciso me planejar, eu preciso me organizar. Olha, quando eu fui chegar ao meu nível de prata, vou jogar aqui de prata, né? Eu precisava de 900 pontos para chegar ao meu nível prata. Eu era semente quando eu entrei, eu não tinha nenhum ponto como semente. Passou acho que um mês e pouco, eu cheguei aos 300 pontos ao primeiro nível, né? Ao segundo nível, que é o bronze. E eu precisava chegar ao prata. Então, de 300 para 900 são 600 pontos. É o triplo do que eu tinha feito. Então, eu precisava me organizar. Como que eu ia me organizar? Como que eu me organizo até hoje? Hoje eu sou do nível ouro. Eu tenho que me manter ouro. Preciso de 2.200 pontos. 2.200 pontos dividido por 10 ciclos. Que eu preciso bater o meu ouro ou manter, né? Dentro do período de 10 ciclos. Então, quantos pontos eu preciso fazer por ciclo? 220 pontos. Então, isso é uma organização.
Ah, mas aí é só isso, é dividir a continha e pronto. Não. Eu divido a continha. Sempre que eu faço pedido, gente, como eu faço pedido todo ciclo vem revista para mim dos próximos ciclos, né? Então, o que que eu faço? Eu pego a revista, eu não mostro minha revista pro cliente, eu mando para ele em PDF. A minha revista é toda rabiscada. O que que eu faço? Eu pego, vou folhear, vou olhar, o que que eu quero pedir para minha pronta entrega? O que que tem aqui que vai me servir na minha pronta entrega? E vou folheando, e vou rabiscando, e aquilo ali eu já vou montando o meu pedido. Por quê? Vamos, digamos que esse ciclo eu consiga pedir aí mais de 2.200, mais de 220 pontos, né? Se eu conseguir pedir mais de 220 pontos nesse ciclo, eu já sei que no outro eu talvez não precise pedir tanto, né? Então eu vou intercalando, eu deixo para pedir muito, né? Mais aí de 220 pontos, quando é um ciclo que vai me servir mais. Quando é um ciclo que não tem tanto assim do meu interesse, eu faço os 220 pontos para me manter. Ou às vezes menos um pouquinho, mas isso tem que ter o equilíbrio, planejamento, porque no final dos 10 ciclos eu tenho que estar aí me mantido ouro. Ah, não conseguiu se manter ouro, claro que acontece, deste nível, caio de nível, tá? Isso é em qualquer nível. Se você é bronze e não conseguiu se manter, volta semente. Se é prata, não conseguiu se manter, volta. Se é diamante, você chegou no diamante, você não conseguiu se manter, você desce de nível, tá bom? Então, é estudo sobre organização, planejamento. Peguem uma agenda, gente. Se você não tem uma agenda, compre uma agenda, um caderninho que seja, tá? E anote, comece a fazer o planejamento da sua vida, do seu dia, para ser aí mais prazeroso para você ter mais tempo para descansar, ter mais produtividade, tá? E ganhar aí muito dinheiro se organizando, se planejando. Espero você na próxima aula.